Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos tem sustentado. Meus irmãos, nesta hora, nós encerraremos este dia, esse dia de oração de 3 dias, de 3 vezes ao dia, seguindo as orientações do profeta Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes na manhã, 3 vezes no dia, uma vez pela manhã, outra vez ao meio-dia e no passar da tarde para a noite. Assim Daniel fazia e alcançava do Senhor grandes bênçãos, porque ele tinha uma constância, ele não ficava um dia sem orar 3 vezes. Acreditamos que, pelos estudos, às vezes os horários, eles não batiam muito, porque ele também tinha seus afazeres. E conosco não é diferente. Nesse exato momento, nós nos colocamos nesta posição, porque nós temos um propósito, nós temos um alvo, temos uma bússola, temos um projeto, e esse projeto se chama Atos dos Apóstolos. E nesse momento, eu te convido a conhecer um pouco mais desse projeto, te apresentando aquilo que Deus tem me mostrado. O Senhor tem me mostrado um terreno, uma área que os meus olhos não podem alcançar. E sobre essa área, eu vi que foi construído 4 colunas. Sobre essas 4 colunas foi edificada uma base. E sobre esta base foi edificada Atos dos Apóstolos. Obra grandiosa, inefável, com muitos detalhes, adornada e preparada para me receber, para te receber. Mas o Senhor me chamou neste momento para edificá-la. E falou comigo: não se preocupe, que os teus ajudadores chegarão, mas agora você vai começar essa obra junto comigo. E assim eu iniciei essa grande obra, essa jornada diante do Senhor. Mas eu fiz perguntas, eu falei: Senhor, mas que colunas são essas? Que bases são essas? Que atos são esses? E o Senhor humildemente me levou ao início do projeto, aonde não tinha nada, e falou: ali você vai furar o primeiro buraco. E você vai furar até encontrar a rocha. E quando você encontrar a rocha, ali você vai cravar o meu alicerce. Você vai cravar minhas colunas, para que o meu nome seja glorificado. Meus amados irmãos, e no dia 1º deste ano, eu assim comecei esta grande obra. E o Senhor até aqui tem nos sustentado. Por isso que neste momento, eu venho avisar os irmãos que muitas coisas se levantarão, mas o nome do Senhor será glorificado. Este é o projeto de Atos dos Apóstolos. E cada coluna, o Senhor me disse, terá um nome. O nome da primeira coluna se chamará Colunas de Mateus. A segunda coluna, a coluna de Marcos. A terceira coluna, a coluna de Lucas. A quarta coluna, a coluna de João. Essas 4 colunas serão os pilares desta base aonde eu edificarei Atos dos Apóstolos. Esse projeto é um projeto chamado com ousadia, onde o Atos dos Apóstolos serão apresentados de uma forma que nunca foram apresentadas para ninguém. Então, por isso, nesse momento, eu te convido a estar comigo neste ato profético de oração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque neste momento nós estamos no momento final, no momento de acabamento desta primeira coluna. Você que não assistiu ainda ao primeiro vídeo, aos vídeos anteriores, eu te convido você a assistir, para que você possa entender o projeto de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a minha vida. Porque tudo estará ordenado, empilhado uma a uma, para o nome do Senhor ser glorificado, na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, porque nós iremos ver ao Senhor e iremos continuar na construção dessa coluna através da leitura da palavra.
E a palavra é aquela que liberta, que entra na nossa casa, entra no nosso lar, na nossa vida e opera maravilhas. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, porque elas são grandes, Senhor. Mas muito maior do que todas essas coisas são o Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu venho clamar ao Senhor e te pedir a tua bênção, para que o teu nome venha a ser glorificado. Sê conosco, Senhor Deus. Sê com aqueles, meu Pai, que não entendem a tua obra. Sê com aqueles, meu Pai, que ainda não conseguiram ouvir a tua voz. Alcança, Senhor Deus, aqueles que estão desanimados. Alcança aqueles, Senhor Deus, que já desistiu. Mas também o Senhor alcança aqueles que estão na peleja, aqueles que estão na batalha. Ó Deus, aqueles que estão perseverantes. Que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre estas vidas. Que o nome do Senhor, meu Pai, possa ser exaltado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Renova, meu Pai, com o batismo com o Espírito Santo. Renova, Senhor Deus, com o desejo da salvação. Renova, Senhor Deus, com a vontade, meu Pai, de estar na tua presença, para bem dizer o teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos que ao lermos as Sagradas Escrituras, que ao lermos, Senhor Deus, esse capítulo, que é um capítulo muito forte, ó Deus, o Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Porque aqui, Senhor Deus, é o momento que o Senhor passa todas as dores do mundo, todas as angústias, meu Pai, que poderia um ser humano passar e não suportar. Mas o Senhor passou, suportou e venceu. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós iremos fechar celebrando, meu Pai, esse dia. Ó Deus, ali com um brado de vitória, sabendo que o Senhor é um Deus de maravilha, que veio, realizou a grande obra, morreu e ressuscitou. Por isso, Senhor Deus, hosanas na altura, porque grande é o Senhor em todas as coisas. Assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse terceiro período de oração, eu venho clamar ao Senhor, tende misericórdia de nós, porque em nós não há certeza. Em nós há falha, nós somos falhos, pecadores, Senhor. Mas o Senhor é bom, é reto, é justo. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, repreende toda a fúria, repreende toda a astúcia, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós agora iremos ler o livro de Mateus, no capítulo 27, onde nós iremos falar do Calvário e da dor. É o capítulo da crucificação, meus irmãos, e é o momento de maior peso espiritual e emocional descrito por esse evangelista chamado Mateus. Mas também há um grito, há um brado de vitória, está consumado. E por que está consumado? Porque era a vontade do Pai que todos se salvem. E nesse momento nós vamos observar nessa passagem que o véu ele se rasga no capítulo 27 de Mateus, como iremos testemunhar o julgamento perante Pilatos e a dor da cruz e o momento em que a morte é vencida pelo amor. Só o amor é mais forte do que a morte. Onde iremos descobrir o significado espiritual de cada detalhe da crucificação e o acesso direto que teremos após isso agora ao nosso Pai. Porque ele foi aberto, ele foi escancarado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós iremos trafegar pela leitura da palavra. Eu te peço que você tenha um pouco mais de atenção e de reverência, porque esse momento é um momento muito especial. Aí eu te convido, onde você estiver, a nós estarmos abrindo a nossa escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 27.
Você que tem a sua espada, a sua Bíblia na sua mão, ou se você não tem, você possa estar tranquilo, possa ouvir, você possa prestar atenção para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É um momento muito sério, um momento crucial da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram entregue ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi em se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas um campo do molheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do sangue que foi avaliado. De certos filhos de Israel avaliaram. E deram-la pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos, verso 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disseram-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, e acolhendo o povo naquele que quisesse, e escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles assim clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou a sua mão diante da multidão, dizendo:
eu estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o a ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, meu Deus, e cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cumprindo nele, tiraram-lhe a cana, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça, com ela na sua cabeça, por muitas vezes. E depois que o haveram de ter escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. A crucificação, verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniatando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz, meu Pai. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o teu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Louvado seja o nome do Senhor. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus, verso 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fora dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino linho de pano de lençol e o pôs sobre o seu sepulcro novo, que também havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, assim foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para se dê o caso que seus discípulos não vão de noite e o furtem. E digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Louvado seja o nome do Senhor, somente até aqui. Senhor Deus, meu Pai, neste momento nós oramos ao Senhor. Ó Deus, e desta vez, verdadeiramente nós podemos dizer: nenhum de nós temos condições de tomar este cálice, Senhor. Este cálice foi separado exclusivamente pelo Senhor. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor neste momento. Que esta tua palavra, Senhor Deus, ela possa encontrar lugar no nosso coração. Que esta tua palavra, Senhor Deus, possa chegar aos 4 cantos da terra. Aquele coração abatido, aflito, que já desistiu, que ele possa ouvir que o Senhor morreu, mas o que o Senhor ressuscita a todos os dias na nossa vida, que o Senhor passou pela morte por amor das nossas vidas, o Senhor pagou o preço do pecado do mundo, um ser inocente, sem mácula alguma, passou por todo este martírio para dizer: eu vos amo, porque o Pai vos ama. Por isso, Senhor, nesta hora, Senhor Deus, nós levantamos a nossa voz, meu Pai, em clamor, pedindo misericórdia, ó Deus, por nossa casa, por nossas vidas, por nossos dias, ó Deus, por nossas famílias, ó Deus, por todos aqueles que clamam e não clamam o teu nome, porque o poder do Senhor é maior do que todas as coisas. Assim, meu Deus, nós queremos cumprir esse projeto de oração de 3 vezes por dia na tua presença. Dai-nos força, Senhor Deus, para cumprir esse propósito. E opera, Senhor Deus, no invisível. Mexe, Senhor Deus, onde nunca foi mexido. Transforma aquilo que é impossível. Opera, Senhor Deus, com poder e glória. Assim, Senhor Deus, nós oramos. Nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas.
porque todas as coisas foram feitas por ti e são tuas, Senhor. Assim nós clamamos e nós oramos e te suplicamos, em nome do Pai, em nome do Filho e do teu Espírito Santo. E a graça maravilhosa derramada do Espírito sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia. Meus amados irmãos, nesse momento, a palavra foi muito clara, aonde começou ali o capítulo 27, mostrando que quando o homem ele se afasta da presença de Deus, quando o homem ele peca diante de Deus de uma forma tão grande, ele até se arrepende, mas tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Tem coisas que são coisas que só o Senhor tem poder para julgar. Nós só podemos ouvir e pedir ao Senhor misericórdia. Assim foi com o servo Judas, que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, por peso de 30 moedas de prata, e não aguentou a pressão. Coitado! Ele teve medo, ele pensou que isso não ia acontecer. E ele pensou que o Senhor Jesus, com o seu poder e glória, porque ele já tinha visto tantos milagres, ele falou, ele não vai deixar ser preso, ele vai salvar eles. Ele vai mover o coração deles, eles não vão conseguir pegá-lo. Muitas das vezes, meus irmãos, escute essa de Atos dos Apóstolos, um ato de um apóstolo agora, falando sobre Judas de uma forma diferente. Muitos jogam pedras sobre pedras em cima de Judas os Iscariotes. Mas, meus amados irmãos, tentem se colocar no lugar dele. Ele dormia com Jesus. Não interessa a inclinação dele, as pessoas falam que ele metia a mão na bolsa. Meus amados irmãos, ele sabia o porquê fazer isso. Ele sabia o que estava fazendo, como nós pensamos que sabemos o que estamos fazendo no dia de hoje. Nós não podemos atirar pedras e dizer que ele é amaldiçoado e que sobre a vida dele, não, deixe ele com Deus. Porque a palavra está aqui escrita no capítulo 27 do livro de Mateus. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e foi lá tentar voltar atrás. Ele voltou atrás. Ele fez tudo que um arrependido pôde fazer. Mas ele não aguentou a opressão, a pressão, a depressão que foi sobre a sua vida e tentou-se aliviar da dor. Mas só Deus sabe do último segundo e do último minuto da sua respiração. A condenação não é a minha, mas a minha posição é, olha com misericórdia sobre este fato, porque certamente ele pensou no seu coração, ele não vai ser preso, ele não vai ser morto, porque ele vive e reina para sempre, ele é filho de Deus. Quem sou eu aqui para defender? Mas eu sou aqui um que pode dizer, pensem diferente, pensem com misericórdia, porque quanto mais amor e misericórdia nós tivermos, menor será o rigor sobre as nossas vidas. Se Judas for julgado, ele é julgado por Deus, não por mim, nem por você, porque ele se arrependeu. Está escrito aqui, muitas coisas estão escritas, mas muitas coisas também a palavra fala que foram adulteradas. A própria palavra diz que ai daquele que mexer, e a gente não sabe de verdade, mas o Espírito testifica, olha, não atira pedra, porque eu sou o dono da vida, eu consigo restaurar a vida de Judas. Aqui no livro de Mateus não mostra o diálogo dos dois ladrões que estavam pregados junto com Jesus. Mas nos próximos livros nós veremos com mais detalhes, porque o livro de Mateus apresenta Jesus profeticamente como homem. Aponta a profecia do Messias, o cumprimento da profecia. Mateus mostra Jesus de uma forma diferente, da forma dele.
Mas nós iremos ver em 3 perspectivas diferentes, onde os irmãos vão ficar perplexos, aqueles que ainda não conseguiram enxergar. E logo em seguida, o Senhor é entregue a Pilatos, um homem que tremeu na base, um presidente que tremeu na base, que fez de tudo que ele pôde, até a barganha daquele momento, que era lícito soltar um e matar o outro. Ele, dentro do coração dele, porque ele via e viu Jesus, eles não vão ter coragem de fazer isso porque ele é inocente. Agora, Barrabás, ele sim era um transgressor. Ele sim operava grande mal diante da sociedade. Havia provas contra ele, pelos homicídios, pelos furtos, pelas mazelas que ele operava na sociedade. Agora, Pôncio Pilatos disse, esse aqui é inocente. Até Pilatos tentou, irmãos, absolver Jesus, mas não conseguiu. Porque, amados, presta bem atenção no que eu falo para os irmãos. A inveja. Pilatos indagou, e aqui o texto registrou, mas pela inveja que eles tinham dele. Irmãos, a inveja ela é um pecado. Em alguns textos das palavras de Deus mostra que a inveja é um do maior dos pecados de feitiçaria. Olha que loucura. Nem fala do feitiço, mas fala do sentimento da inveja. Jesus Cristo operou tantas maravilhas que aqueles líderes, eles se corroíam por dentro porque eles não conseguiam fazer, porque se eles fizessem alguma maravilha, eles seriam considerados deuses. Eles seriam Deus. Mas quando eles viam um homem simples, com uma túnica só, um homem que não tinha bolsa, um homem que não tinha ajuntamento, que não comprou, não teve casa, não montou nada. Ele tinha servidores ao seu redor, mulheres que o seguiam, homens que o seguiam, e ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele veio para fazer a obra. Ele veio para fazer a obra. Meus amados irmãos, e Jesus foi condenado, foi preso, foi crucificado. A palavra do Senhor registra claramente que o Senhor deu um brado, está consumado, e entregou o seu Espírito. Essa coluna, neste momento de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, ela está edificada, meus irmãos. Ela chegou no seu cume. Mas amanhã, pela parte da manhã, na terceira hora do dia, uma hora profética, nós iremos encerrar lapidando esta coluna. E eu te convido a estar comigo, para nós encerrarmos este livro com chave de ouro e com hosanas na altura, para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui está a primeira coluna de pé, a profecia se cumprindo. Agora nós vamos assinar com a assinatura do Senhor o nome desta coluna, que é a ressurreição do Senhor. Então, neste momento, eu te convido a orar comigo mais uma vez, porque é o período de oração, a terceira oração do dia. Senhor meu Deus, nós oramos ao Senhor neste momento. Nós colocamos diante do teu altar a nossa vida, Senhor, e te pedimos perdão dos nossos pecados. E pedimos, Senhor, que o teu nome possa ser glorificado sobre este ato da crucificação na cruz. Meu Deus, que presente o Senhor nos deu. Um livro inteiro, Senhor, o Senhor nos deu de presente. Uma coluna, Senhor Deus, que irá sustentar uma grande obra. Esta coluna é a força para a segunda coluna.
E a segunda coluna será a força para a terceira. E a terceira será a força para a quarta. E a quarta, sobre ela será edificada uma base. Porque ela foi, meu Pai, fundamentada, furada, até chegar na rocha e cravada nela, para suportar tudo o que tem que suportar. E nós iremos na sua superfície, na sua base, sobre os Atos dos Apóstolos, desfrutar, Senhor Deus, o caminho da eternidade. Porque o teu Espírito, Senhor Deus, ele irá fazer maravilhas, ele irá mover o impossível, o improvável e o extraordinário irá acontecer. Aleluias! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Assim, nesse momento, meu Deus, com o coração, Senhor Deus, reverente, com reverência, com nosso corpo e alma reverente a este ato de crucificação. Ó Deus, e com a reflexão na nossa mente, meu Deus, o Filho de Deus morreu por mim. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito para pagar esse grande sacrifício? O que eu tenho feito a favor desse grande benefício? Meu Deus, aqueles que conhecem, Senhor Deus, aqueles que não conhecem, abre o entendimento. Aqueles que se afastaram, traga de volta. Meu Deus, aqueles que não creem, meu Pai, toca com teu Espírito Santo, para que todos possam ser abraçados pelo Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te suplicamos, mas também nós te glorificamos e te bendizemos, porque a profecia se cumpriu neste momento. Através do livro de Mateus, através da sua visão, através desse evangelista. E nós assim recebemos esta boa palavra e deixamos ela entrar no nosso peito, no nosso coração, na nossa emoção, no nosso sentimento, e desenvolvemos pensamentos, expandimos a nossa consciência para essa transição, meu Pai, para essa nova fase da nossa vida, que é ir rumo, ó Deus, à eternidade, à salvação, estar contigo na glória, em um lugar, em uma dimensão, onde não haverá mais dor, mais pranto e nem ranger de dentes, onde o amor ele permeia por eternidade e eternidade, porque ali o próprio Senhor Deus se faz presente. Por isso, Senhor Deus, os nossos lábios eles se embolam, a nossa mente fica confusa, nós não temos palavras para magnificar a grandiosidade que é o Senhor neste momento, porque nós somos pequeninos e falhos, meu Deus. Mas o Senhor é justo, o Senhor é certeiro e o Senhor é vencedor. E assim nós pedimos, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito Santo para todos aqueles, ó Deus, que estão sendo alcançados neste momento, ó Deus, com esta palavra, para que o Teu nome possa ser glorificado. Alcança pelo Teu poder e pela Tua graça. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, e na graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é com esse sentimento de crucificação, é com esse sentimento de esperança que é o terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou para nos dar vida e que nós encerramos esse dia. E nesse momento, eu humildemente, eu te peço, com toda a gentileza, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário de fé, a sua pergunta, a sua dúvida, se tiver, a sua oração de fé, nos ajuda nesta grande obra. E também, se você sentiu no seu coração que alguém precisa ouvir esta palavra, ouvir essa playlist que foi montada agora, que está sendo montada, você possa compartilhar, para que possa nos ajudar na propagação do Evangelho da Paz e o nome do Senhor ser glorificado através dos atos dos apóstolos, o projeto a qual o Senhor tem nos chamado. Nesse momento eu vos deixo um abraço, vos abraço a todos nesta hora,
e dou um beijo no coração de cada um. E também vos deixo a paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro, que vive e reina para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.